Olá, boa tarde. Retomando então, agora vamos para a parte das perguntas. Eu recebi algumas aqui, mas caso alguém queira também, pode levantar a mão e falar. Vou fazer a primeira aqui para o Gabriel. Perguntaram qual a semelhança que você vê entre o Evo Morales e o Maduro e o Chávez. Estava conversando mais cedo com nossos amigos aqui da Venezuela, especialmente o Belfort, que me relatou algumas situações interessantes de outros países latino-americanos, né, das quais eu não tenho tanto conhecimento empírico, porque fiquei bastante impressionado ao visitar a Venezuela, no caso concreto, porque foram aplicações práticas de coisas que a gente já sabe na teoria, né? Mas eu sei que Morales promoveu grandes estatizações, também alguns controles de preços, certamente teve resultados econômicos ruins com essas medidas, mas que serviram a um projeto de poder para ele, né? Agora, não sei se os colegas aqui teriam alguma opinião sobre, porque sei que na Venezuela, até pela necessidade de emigrar para outros países, eles são muito bem informados sobre a situação dos países vizinhos. Então, caso queiram comentar o assunto. Sim, eu posso dar um preconceito do que é a semelhança que tem o Evo Morales, o Hugo Chávez e o Maduro. O negócio é o seguinte: quando você tem interesse em uma educação, você vai onde está o professor. Quem te ensina tem uma burocracia, tem uma perspectiva própria. Eles foram ensinados pelo mesmo professor. Então, não tem mais a que falar. Tem a mesma perspectiva e, tarde ou temprano, ou cedo, seria tarde ou cedo, no caso, já está começando a acontecer coisas que há um tempo atrás começou na Venezuela. É isso. Nós temos mais uma aqui. Acho que essa é para a Rosana. Falar como era a Venezuela antes do socialismo, né? E aí acho que já poderia complementar de se o povo venezuelano, se eles sentiram que ali no primeiro momento chavista, tudo o que aconteceu poderia acontecer. Como que era a visão do povo, né? Bom, antes del gobierno de Chávez, la forma de Venezuela trabalhar politicamente era 5 anos um governo e 5 anos outro governo. Era AD e COPEI. Mas era entre aspas que eles eram elegidos, porque também o povo já era decidido que se 5 anos estava um grupo, 5 anos que vem tocava o outro grupo. Então, eu acho que o povo ele ficou buscando uma saída a esse sistema, que não era socialista, mas também tinha suas coisas erradas. E o povo passava fome também, sabe? Acontecia muita coisa. Tanto que aconteceu o Caracazo com Carlos Andrés Pérez, que foi um momento histórico, onde o povo saiu às ruas, saqueou, roubou, entendeu? Muitas pessoas faleceram. E aí Hugo Chávez, que fez 2 golpes, ele se lançou para presidente com uma proposta de governo socialista, mas nunca se falou socialista. No início era um governo diferente. E ele falou das mudanças que ele, assim muito como o professor falou, né? Um discurso muito convincente,
com muitas mudanças, que para muitas pessoas era legal, por usar uma palavra. No início, tudo começou muito bom. Assim, eu não poderia falar que não, porque eu formei parte desse movimento. E eu gostava de ver essas coisas, né? Tinha um vocabulário muito, assim, atraente, sabe? Muito convincente. As palavras que usava, era diferente o vocabulário que ele usava. Como que estava dirigido a um grupo, que isso não acontecia antes. Antes era muito assim, um vocabulário muito, não sei como seria aqui, assim, sério, coloquial, né? Formal, muito formal. Não todo mundo tinha acesso ao presidente. Essas coisas mudaram. O vocabulário era muito assim normal, todo mundo falava com ele e as pessoas gostaram. No primeiro governo, depois foi elegido de novo. No primeiro governo, muitas pessoas votaram por Chávez. Depois, no segundo governo, as pessoas ainda aconteciam coisas boas. Aí ele ficou com câncer e depois tomaram essa decisão. Foi uma decisão, eu acho. Esto é algo muito meu, tá? Muito próprio de mim. Chávez muere e ele nombra Maduro como candidato. Ele sai na televisão e propõe que seja Maduro quem tome o governo. Mas, durante o processo de Maduro, ele falava ainda muito de Chávez, ainda ele estando morto. Então, dentro desse processo, personalmente, a mim me chamava a atenção, porque quando você pega um governo, você fala do processo que você vai implementar dentro do país. E ainda eles falavam muito de Chávez, colocavam fotos de Chávez e realmente essa forma deles usarem isso foi as pessoas olhando Maduro uma ideologia igual que a de Chávez, mas não era igual. E eu acho que hoje em dia a gente tem tantas coisas, né, que não tem resposta de como chegou ali. E se houve uma mudança de antes do socialismo, que tampouco antes do socialismo era bom, que a gente pode falar ótimo, porque no ombro do Caracazo foi uma resposta social que é impactante na Venezuela. Então, quizás os erros dos outros governos propõem saídas também erradas, porque se tem um governo que é bom, você não pensa em pegar em qualquer um. Então, ele está falando uma coisa diferente, ainda ele sendo ruim, eu me vou por esse diferente, mas ele é ruim igual. Então, aí é o que a gente tem que pensar. A sociedade está formando para formar políticos, para eles governar um país de forma correta, porque falar que algo é ruim ou não, que não é ruim a nível da política? Perguntaram aqui qual o segredo da força da narrativa de esquerda, principalmente na América Latina, e por que eles sempre voltam ao poder, como, por exemplo, na Argentina. Bom, é um histórico muito forte. Para compreender isso de maneira mais aprofundada, eu indico para vocês duas obras que eu acho que é de fundamental importância. A primeira chama-se Do Bom Selvagem ao Bom Revolucionário, do Carlos Rangel, e o Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, que é de um conjunto de autores. Inclusive, um dos autores é o filho do Vargas Llosa. Eu acho que é Álvaro o nome dele. Mas o que ocorre é o seguinte. A América Latina, né, ela teve um processo muito marcado
por um discurso de uma eleição de um inimigo externo, né? O imperialismo yankee, a visão colonizadora, né? E toda a intelectualidade de esquerda trabalhou na solidificação desses mitos. Por exemplo, uma obra importante para solidificar mitos, né, e promover essas narrativas, que se disseminou na América Latina, foi do Eduardo Galeano, chamada As Veias Abertas da América Latina, né? E esses livros foram construindo essa visão de que as nossas mazelas não eram culpas nossas, mas dos outros, né? E, associado a isso, vieram surgindo figuras populistas, né? Que arregimentavam as massas porque tinham uma identidade. Isso que ela falou é importantíssimo. Falavam a um apelo ao coração, né? E, por trás deles, um substrato intelectual que ajudava a montar essa sociedade. Porque, veja, um dos segredos da narrativa é você construir uma demanda para depois você colocar o salvador da pátria para essa demanda. Vou dar um exemplo prático aqui no Brasil, né? Eu não sei se vocês lembram de uma figura que já faleceu chamada Betinho, que promovia uma ação contra a fome, né? Não havia ali a palavra marxismo, a palavra esquerda, né? Havia uma causa comum, porque evidentemente que nenhum de nós quer ver um irmão passando fome. Por exemplo, eu estava ouvindo aqui a palestra do nosso amigo e eu precisei dar uma saidinha porque os olhos marejavam, né? Quando eu estava ouvindo dele a realidade. Porque assim, eu discuto essa realidade dos livros, do estudo. Eu não senti isso na pele. E é muito doloroso quando você vê a coisa. E aí você imagina pessoas que deixaram suas famílias lá, que possuem preocupações, que tentam reconstruir as suas vidas em um local que, por melhor que elas sejam acolhidas, não é o local da sensação de pertencimento que todos nós temos, né? Enfim, é muito complicado. E quanto mais distante da sua pátria, mais você aprende a amá-la. Porque você imagina o que ela poderia ser, né? E isso eu imagino esse sentimento. Isso é muito doloroso, assim, muito doloroso, né? E então eles formaram a identidade nacional fraudulenta e sequestraram a história. Aqui no Brasil, por exemplo, para dar exemplos concretos disso, como eu estava citando esse caso do Betinho, vocês lembram que essa campanha da fome mobilizou pessoas. E a primeira grande bandeira do PT não foi vamos fazer o socialismo, não. Foi um programa chamado Fome Zero, que não deu em nada, não saiu do papel. Mas ele respondia a uma demanda previamente plantada, né? Eu vou dar outro exemplo para vocês. A América Latina, ela é uma América de colonização católica. Gostem ou não da Igreja Católica, eu amo. Eu acho que o maior título que eu tenho e que mais me orgulha é o de ser católico. E eu digo isso com todo orgulho porque eu vejo isso um dever da oração carismática, dar-vos graça hoje e sempre em todo lugar, né? Então, gostem ou não, mas ela tem essa formação católica e nada é feito dentro da América Latina, mais especificamente no Brasil, sem a igreja. E aí promoveu-se essas teorias dentro dessas instituições como forma de ir desgarrando a sociedade. Por exemplo, a tomada das SEBs com a teologia da libertação. Os frutos vieram depois. Então não havia o nome socialista nisso. A grande questão da mentalidade revolucionária, para finalizar, é que ela não se vende como aquilo que ela realmente é. Tá? Por exemplo, você pega um movimento sem terra, você não vai ter lá movimento sem terra comunista, marxista, leninista, é movimento sem terra. E isso cria uma narrativa
que tenta falar e dialogar com o coração das pessoas para que você crie uma massa que não vive mais na realidade, mas na histeria. A histeria do sentimento. E aí, quando você vai criticar a coisa, alguém lhe rebate com a histeria. Diz, como assim você é contra alguém ter terra? Eu não sou contra ninguém ter terra. Eu não sou contra as pessoas terem propriedade. Muito pelo contrário, eu defendo a propriedade privada dentro de um sistema econômico que facilite o acesso a elas. Agora, a função principal do Movimento Sem Terra não é lutar para que as pessoas tenham terra. É fazer uma ebulição no campo que já existia com as ligas camponesas. Né? Então, você falsifica a realidade por meio da linguagem. E a gente poderia citar muitos exemplos. Se vocês pegam as entrevistas de Hugo Chávez em 1999, que vocês podem pegar isso no YouTube, que tem muito, né? Vocês não vão ver um socialista ali. A primeira entrevista do Fidel Castro, quando achavam que ele estava morto, ele concedeu a um repórter do New York Times, esqueci o nome agora do repórter, né? E o Hugo Chávez não fala em momento nenhum em socialismo, em comunismo. O Hugo Chávez fala da necessidade de tirar a ilha das mãos de Fulgêncio Batista para que Cuba volte a ter uma constituição democrática. Fidel, né? Desculpa, ele fala isso. O Hugo Chávez fala de ordenar a sociedade e as riquezas da Venezuela para que passe a favorecer os menos, para que passe a atender aos menos favorecidos, porque de fato as distâncias sociais na Venezuela eram grandes. Eram grandes. Entendeu? E você vê como isso é sequestrado. Para finalizar, exato. Para finalizar, tem uma coisa que eu adoro citar como isso é sequestrado. Por exemplo, um dos programas brasileiros aqui de assistência social é o Bolsa Família. Não é? O PT usou o Bolsa Família. Unificou aquilo que eram várias bolsas lá atrás do PSDB. Vocês devem lembrar disso. Agora, sabe quem inventou o Bolsa Família? De onde vem essa ideia? Chicago. Que é fruto da escola austríaca. Mais especificamente, sim, é descendência. A escola de Chicago é uma linha de descendência. Não estou falando de concordância. Estou falando de processo de evolução. E um dos caras é chamado Milton Friedman, que tem uma base lá. Né? Veja como é a coisa. Por que eu quero citar esse exemplo? A base do pensamento do Friedman está num livro chamado Livre para Escolher, do Friedman. A base do pensamento do Friedman é criar um programa social que fomente a assistência para salvar a geração transitória e a próxima, né? Sem que você crie um mecanismo de Estado que encareça o processo. Porque você garantindo o acesso direto à ponta, você dá mais liberdade ao indivíduo, o indivíduo tem mais autonomia, ele se salva na sua necessidade mais básica ali, que é a fome, e a partir disso ele cria pilares para salvar a próxima geração dele, que são os filhos, ou seja, um processo que faria com que a coisa desse certo se ao longo do tempo esse mesmo programa fosse diminuindo, porque as próximas gerações já não iam precisar dele. Não é? Aí, o programa que deveria reduzir o Estado, no Brasil ele é aplicado por meio de uma ideia que é altamente atrativa, de maneira a ampliar os tentáculos desse Estado para deixar a população dependente e não criar autonomia, que é a ideia original do programa. Entendeu? Eles são mestres em fazer isso. São mestres. São mestres. E o outro ponto da linguagem que mantém essa histeria é uma ferramenta chamada politicamente correto. Tem duas características na fala do ser humano, que é a seguinte: toda emissão de opinião tem um alvo, e todo alvo pode se sentir ofendido. Se é uma ofensa ou não, é uma outra discussão. Mas se eu elimino a possibilidade da ofensa na emissão da opinião, eu elimino o processo da discussão. Esse é um ponto do politicamente correto. Isso favorece demais a criação da narrativa. Qual é o outro ponto? Eu não consigo expressar a realidade humana. Aliás, eu não consigo expressar a realidade, a mente humana não consegue expressar a realidade
se não for por meio dos instrumentos das linguagens, entre elas a mais consolidada, a palavra. É aquilo que faz com que a gente se compreenda, com aquilo que a gente se entenda. E com aquilo que eu possa dizer o que eu estou vendo. Né? O politicamente correto, ele nos rouba a capacidade de dizer aquilo que nós estamos vendo. E com isso nós somos obrigados a repetir a narrativa histérica que é posta sobre nós. E o politicamente correto não é apenas a censura de algumas palavras, mas a ressignificação de termos. Por exemplo, fascismo é um termo ressignificado no vocabulário da esquerda. Fascismo sempre foi um controle de visão antiliberal da sociedade por meio de um Estado, onde o Estado é responsável por tudo e determina todos os valores. Aí você pega uma visão liberal, eu não sou um liberal, eu sou um conservador, quem é liberal sabe que há diferenças, mas é uma injustiça. Você pega um liberal, e nisso um conservador e liberal comungam, que pregam a redução do Estado e o fortalecimento do indivíduo, e eles são chamados de fascismo, que é justamente o oposto daquilo que eles estão falando. Mas por quê? Porque o termo é ressignificado. Da mesma forma que eles ressignificaram democracia. Qual era o nome da Alemanha Oriental? Vocês lembram? República Democrática. Como é o nome da Coreia? República Democrática da Coreia do Norte. O Muro de Berlim era muro antifascista. Então, essa ressignificação da linguagem, ela é um dos elementos cruéis associado a essa construção de narrativas, que você é achatado nos dois polos. Em um polo, você não tem como descrever a realidade. No outro polo, sequestraram de você a história para que você compreenda o universo onde você está inserido. E aí você já não compreende mais a sua própria história. Imagine, por exemplo, hoje na Venezuela, a situação das pessoas que nasceram a partir do segundo governo de Chávez. Saibam que muitas pessoas que viveram a transformação saíram da Venezuela. Se a Venezuela vai continuar nesse caminho, daqui a pouco você vai ter uma geração que não conhece outra Venezuela a não ser esta. Então, para eles, aquilo vai ser uma condição natural da existência. É como a ilha da Coreia do Norte. O cara que mora na Coreia do Norte, a Coreia do Norte é o mundo dela. Então, assim, imagine isso no Brasil. Aí você diz, mas isso não acontece no Brasil. Acontece. Experimente você usar a possibilidade de discutir o ano de 1964 numa universidade e tentar pontuar os motivos pelos quais João Goulart caiu. Vão achar que é um exagero. Você está falando que o Brasil estava à beira de uma cubanização, mesmo a gente tendo tido a guerrilha do Araguaia. E olhe que eu não gosto do período militar, porque eu não gosto do positivismo. Eu tenho uma aversão a um cidadão chamado Arthur Costa Silva, né? Então, assim, mas há uma realidade, fatos são fatos, mas os fatos foram sequestrados. Os fatos foram sequestrados. Um dos maiores governantes que nós tivemos foi Dom Pedro II. Como Dom Pedro II hoje é retratado? E assim vai. Entendeu? Eu estava em Minas Gerais, para finalizar, desculpa, eu falo muito. Eu estava em Minas Gerais, né, palestrando em Minas Gerais, e aí eu perguntei para o auditório, quantos de vocês conhecem João Camilo de Oliveira Torres? O maior historiador das ideias políticas do Brasil. Esse cara se perdeu. Se perdeu. Aí de quem que a gente fala hoje? Marilena Chauí? Márcia Tiburi? Essa situação é tão histérica, cara, que o Jean Willis saiu daqui dizendo que era foragido, né, de um sistema. É uma histeria. É uma histeria, sabe? Então, assim, esse é um problema grave. A gente não passa mais a viver na realidade, a gente passa a viver na histeria. Né? E chegará o momento em que você presencia um assassinato na esquina, né?
cara matou o outro na esquina. Aí você chega para contar para o outro e fala assim, olha, rapaz, fulano assassinou o outro na esquina. Aí o cara vai olhar para você e vai dizer assim, mas eu não concordo. Não, mas não é uma opinião, é um fato. É um fato. Quer dizer, nem mais, não existe mais os fatos. É tudo uma opinião. E a opinião é igualmente válida. Entendeu? Sim, é essa situação complicada. Nós estamos hoje vivendo, infelizmente, dentro de uma realidade histérica. E o perigo que ronda a Venezuela, que se concretizou na Venezuela, infelizmente, e que ronda a Argentina, ronda o Brasil. Mas não tenham dúvidas disso. Não há nada resolvido no Brasil. Muita gente aí está apostando, porque veio um governo, a nova era, faz arminha. Né? Sabe, cara, tudo que aconteça de bom nesse governo, a única coisa que a gente fez foi trocar a cereja do bolo e depois sair acreditando que a gente remontou a festa de aniversário, entendeu? Todos os meios estão nas mãos deles. Absolutamente todos. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é uma exceção das exceções por ser dentro de uma universidade. Olha só que absurdo. Nós estamos cometendo o ato criminoso de falar a verdade dentro de uma universidade. Veja que absurdo. Essas coisas que a gente tem que pensar. E não há espaço para covardia. Tem uma frase que eu gosto muito do Edmund Burke, que ele diz que o silêncio, o mal triunfa diante do silêncio dos bons. Né? O mal triunfa diante do silêncio dos bons. Entendeu? E nós precisamos encontrar meios de quebrar essa espiral do silêncio. Posso fazer um breve comentário? Interessante que você citou o Bolsa Família. O programa do Lula inicialmente era o Fome Zero, que era dar comida para os mais pobres. Daí um economista liberal, Renato Paes de Barros, que hoje chefia o Instituto Ayrton Senna, uma organização privada que gere várias escolas públicas no Ceará, de Ciro Gomes, e que depois eles vêm falar que é privatização. Esse economista falou, não, vamos dar o dinheiro direto, a família gasta como quiser, porque eles gastando no mercado privado vai ter competição para atender, e vai ser mais barato do que o governo fazendo licitação, e fazendo restaurante, fazendo comida, e ter um burocrata fiscal para distribuir comida. Então, o plano do Lula era um plano soviético, acabou saindo um plano liberal. E sobre esse negócio dos termos, é muito importante a batalha pelas palavras. Pode parecer besteira, mas vou dar um exemplo aqui bem simples para entender o poder disso. Na década de 70, nos Estados Unidos, ser um conservador significava você ser contra a intervenção externa, a favor do livre comércio, a favor das fronteiras para você receber mão de obra externa, fora do intervencionismo, liberdade na economia. Hoje, você ser um conservador nos Estados Unidos, quase 50 anos depois, significa você ser a favor de intervenção bélica no exterior, a favor de protecionismo, contra o livre comércio internacional, a favor de impostos e tal, impostos para comércio com outros países. Como que isso mudou? Porque esse grupo que defendia essas ideias anti-liberdade, eles não começaram a atacar o movimento conservador americano ou o Partido Republicano americano. Eles mudaram o significado do que era ser um conservador, do que era ser um republicano. Vamos mudar de exemplo, então, vamos para os liberais. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Os sociais-democratas pegaram a palavra liberal para eles e hoje ser um liberal nos Estados Unidos é ser o Barack Obama, a Hillary Clinton. Eles são os liberals nos Estados Unidos. E na Europa, caminha para o mesmo lado. Então, as palavras elas são importantes. Trazendo, por exemplo, o brasileiro, não sei quantos de vocês lembram do debate da PEC do teto dos gastos. Parece um negócio que, poxa, vai botar um teto no gasto da educação, um teto no gasto da saúde. Já está faltando dinheiro, agora vai ter um teto, uma coisa que parece que está restringindo, né? Esse também é um debate numa prisão cognitiva, como fala o Paulo Guedes. É errado chamar de teto de gastos. Ele é um piso nos gastos para a população poder gastar mais. Quando o governo vai para trás, o cidadão avança. Vai aumentar o gasto em saúde, vai aumentar o gasto em educação. É isso que a PEC 55 aprovou.
Porque se existe demanda por saúde e educação, vem cá, como é que a gente não vai gastar? O orçamento não está todo dentro do Estado. A maior parte do orçamento do país está fora do Estado. Quando você passa o teu iFood e pede uma pizza, isso não está no orçamento da prefeitura. Isso é gasto com a alimentação que você tem. Alguém é a favor de estatizar isso porque é importante? Não tem nada mais importante que a alimentação. Então, a parte importante a gente deixa fora. Na favela não tem esgoto, nem segurança, nem educação, que é o que o Estado obriga a pagar e quer dar. Mas vai ter o iPhone, a televisão do ano e o ar-condicionado, que é o que o mercado em competição está querendo fornecer da melhor maneira possível. Então, a gente tem que pensar sobre isso, sobre os termos que são aplicados. Não nos deixemos perder as palavras e deixar eles dominar o debate. Bom, vou fazer mais uma aqui. Eu acho que eu vou indicar aqui para o Luiz Velar, mas se alguém quiser dar um piteco também, que vai complementar um pouco o que você falou já também. Você acha que a pauta da esquerda pode mudar de desigualdade social para ativismo ambiental? Já mudou. Já mudou. Não vai mudar, já mudou. Por exemplo, uma pergunta que a gente tem que se fazer hoje é o seguinte: o que é... Lembra aquela história que eu falei da política? Agentes, meio, intenção. Não é? Quando a gente olha hoje, por exemplo, a questão da Amazônia, a internacionalização da Amazônia, etc. e tal, a gente mal consegue identificar os agentes. Por exemplo, a Noruega investe pra caramba na Amazônia. Muito. Há um outro agente que a gente identifica agora. O Sínodo, discutindo a Amazônia. Estamos identificando os agentes. Os meios de ação. Tornar a Amazônia... Estou citando a Amazônia como exemplo. Tornar a Amazônia global. Sempre nesse sentido. A Amazônia não pode ser responsabilidade só do Brasil, porque a gente sabe cuidar das arvorezinhas melhor que eles. Sendo que todo mundo já devastou tudo que tinha. Agora, qual a intenção? É a grande pergunta que eu me faço. Tem um amigo meu, o Bernardo Kisten, que ele reflete uma coisa muito interessante sobre a Amazônia. Quando ele fala lá, paralelo ao Sínodo, ele fala de algumas coisas interessantes. Vocês lembram que foi desenvolvido um programa de criptomoeda para índio? Lembram disso? Todo mundo soou engraçado e tal. Vocês já viram esquerda dar ponto sem nó? Parece uma coisa absurda, né? O índio com criptomoeda, estão gastando dinheiro com... A esquerda não dá ponto sem nó. Se fizeram aquilo ali é porque tinha um objetivo maior. É um ponto. Segundo ponto, né? Essa briga toda para ver quem cuida melhor da Amazônia, que não sei o quê e tal. Você vai olhar os agentes, quase todos eles não possuem mais a preservação que deveriam ter em seus países. Então essa discussão tem um quê de hipocrisia, mas também não é uma discussão que não acontece com um ponto sem nó. E aí daqui a pouco você tem uma discussão de visão transcendente sobre a Amazônia. Religião, cultura, né? Ninguém dá ponto sem nó. Agora, veja só uma coisa interessante. Existem 4 elementos que formam a unidade nacional. 4. Moeda, fronteiras, língua, né, idioma, falar e tal, e uma identidade cultural própria que perpassa, evidentemente, por uma visão religiosa, porque não existe sociedade sem religião. A grande pergunta é: será que a Amazônia, hoje, não está sendo usada como um balão de ensaio para uma governança mundial de 4 elementos envolvidos ali no mesmo laboratório?
É uma área que, se internacionalizar, vira um país de ninguém, do meio do nada, que tem uma riqueza impressionante embaixo do solo. Você sabe quanto é a Amazônia embaixo do solo dela? O valor da Amazônia embaixo do solo? 23 trilhões de dólares. Em pesquisas... Entendeu? Agora, a ideologia ambientalista, né, ela é algo de narrativa também interessante. Porque, é claro, todo mundo quer preservar a natureza. Né? Não existe essa coisa de você não querer preservar a natureza. Então, quando você empurra essa bandeira na frente, obviamente você está dificultando um debate mais profundo. Porque se você diz qualquer coisa, como assim você quer matar a Amazônia? Né? Não, não é essa a questão. Ninguém quer matar a Amazônia. A questão é o que está sendo feito. O que é que está sendo feito lá? Isso é um ponto. Entendeu? Então, assim... Agora, existem questões dessa agenda ambientalista que, infelizmente, ela torna a discussão cega porque ela vai para um debate científico onde a maioria de nós é leigo. Por exemplo, eu sou leigo. Eu não tenho condições aqui de falar sobre questões climáticas. Posso ter uma opinião ou outra vaga, mas quando eu faço o autoexame de consciência, eu não tenho informação científica o suficiente para isso. Não é? Agora, o que me assusta é que quando eu reconheço que eu não tenho informações científicas o suficiente para discutir essas coisas, que eu abro aquilo que deveria me dar o mínimo de informação sobre isso, jornais, revistas, etc. e tal, a discussão é histérica. Ela é histérica. Ao ponto de quererem me obrigar a confiar numa menina lá de 12 anos que falou brabinha na ONU. Espera aí. Então, assim, se isso não é um mecanismo político por trás, ainda mais quando a gente vai pesquisar os interesses de tantos mecanismos internacionais aí, é claro, já tomou conta. O ambientalismo não vai se tornar a agenda da esquerda. Ele já o é. Ele já é. Por muito tempo, a crítica ao capitalismo era de que ele não iria produzir o suficiente para as pessoas. Esse era o tempo do século XX. No final da União Soviética, mudou a crítica. E a crítica começou a ser de que o capitalismo produziria demais e que a gente precisaria acabar com o consumismo e lutar por uma vida mais austera, conectada com a natureza, enfim, com menos bens de consumo e tal. Então, é natural que venha isso. Engraçado é você ver a degradação ambiental dos países que tiveram experiências socialistas. Porque, com a ausência do sistema de preços, você também não sabe quais recursos devem ser usados para fabricar os bens de consumo. Então, aquilo que aconteceu, como, por exemplo, na Alemanha nazista, como eles não tinham comércio como eles estavam cada vez mais protecionistas e não conversando com o resto do mundo, acabou o petróleo para fazer o óleo que abasteceria os tanques de guerras deles, eles liquefizeram o carvão num processo de extração altamente predatório para os recursos naturais do país deles. Um processo caro, dispendioso, para abastecer os tanques de guerra. Isso foi feito também na China de Mao Zedong, em que, para abastecer a planta industrial deles, eles queimavam um tipo de árvore que precisava devastar 10, 15 vezes mais território do que se fizesse o comércio correto para pegar o carvão mais eficiente. Então, a ausência do sistema de preços faz acontecer isso. Você não consegue economizar. Você não consegue economizar recursos e tratar eles de maneira racional. Você vai realmente devastar tudo e virar um extrativismo até virar um caroço, tudo, entendeu? Então, essas críticas elas vêm porque eles não conseguem atacar o principal, né? Que o capitalismo é um sistema muito bom, torna todo mundo mais rico, junto, mas tem um grande defeito. Não dá a impressão de que faz isso. O grande defeito do capitalismo é o marketing. E daí atacam de um lado, daí se não dá certo, muda o ataque. Né? Enfim.
Você pode repetir para mim a pergunta, por favor? Um exemplo claro disso é algo que vocês não sabem ainda da Venezuela. Com o governo do presidente Chávez, com o governo dele, ele estabeleceu algo que se chamava um movimento contra o capitalismo selvagem. Aquele movimento fazia que aquelas pessoas que tinham mais bens deram às outras que tinham menos, os pobres. Coisa que fez que uma das reservas mais grandes que tem o mundo, que é a Guiana Essequibo, não sei se vocês já escutaram acerca disso, essa reserva foi proclamada como patrimônio cultural da Venezuela. Esse patrimônio cultural, agora, com o governo de Maduro, que não tem mais saída, está sendo explotado. Coisa que... Para que estão fazendo? Para que estão usando o dinheiro? Ninguém sabe. Só a gente sabe que tem um dos maiores recursos minerais do mundo. Que tem bauxita, que tem ouro, que tem ferro. Você chega no Guiana Essequibo e você enfia uma pá no chão e você coa a terra e você vai pegar ferro. Como que a política está envolvendo a questão ambiental é algo que, para mim, tem existido há muito tempo. Só que agora está sendo explotada muito mais ainda. E, para mim, esse é um crime muito grande que estão fazendo ao destruir algo que nos pertence sem ter um benefício para o governo ou para nós mesmos como população. Essa é uma para vocês. Qual é a visão do venezuelano comum sobre socialismo e capitalismo? Del venezolano comum? Bom, del venezolano comum, eu acho que esses termos socialismo e capitalismo já a gente não acredita em esses termos. Socialismo, capitalismo, já não funciona para venezolano comum, porque eu acho que essas palavras em hechos na Venezuela não funcionaram. A gente passou 40 anos vivendo um capitalismo, porque assim era chamado. Chegou depois um socialismo, porque assim é chamado. E agora a gente está neste ponto. Então, eu acho que o venezuelano comum está em búsqueda de um novo termo. Qual? Não sei. Mas socialismo e capitalismo, eu acho que já a gente não acredita. É claro isso. E eu posso lembrar que faz algum tempo atrás, eu cheguei no mercado e tinha um monte de aparelhos eletrônicos. E eu estou aqui no Brasil há 7 meses. E antes de eu vir para cá, eu cheguei na mesma loja e eu fiquei impressionado. Agora, a loja tem vários aparelhos, mas
ninguém usa eles. Estão só para talvez dar luxo, não sei o que. Ninguém vai comprar. Com isso quero dizer que a gente teve uma época onde o capitalismo, a oportunidade que a gente tinha de comprar nossas coisas, de comprar o que você precisava, os móveis, um auto, um carro, uma casa, coisas que você precisava como pessoa, essa etapa, esse tempo passou. E quando chegou o novo governo, que continuava sendo o mesmo, mas com ideias novas. Só que começou a ter uma devalorização, tipo uma denigração, não sei se é a mesma palavra aqui, mas essa denigração fez que nós mesmos perdêramos o valor que tinha um ente político ou um governo como tal, porque não tinha claro a visão do que eles iam fazer. Por exemplo, por que se nessa loja eletrônica eu tinha tantos aparelhos, por que eu não posso comprar eles? Se era um capitalismo, agora é socialismo, e supondo que eu poderia comprar porque me prometeram muitas coisas. Então, o que acontece? Qual dos dois funciona? Qual dos dois? Então, é isso que o venezuelano tem agora. Mas, dolorosamente, quando a gente chega numa loja de alimentos e não tem. Então, não é questão de conhecimento político, não é questão de opinião, é questão de coração, de vivência, de experiências pessoais. É isso o que a gente vive lá. Então, para mim, pessoalmente, agora que eu penso acerca disso, um líder tem que ter determinação no que tem focado. Cada um de vocês, pessoas que estão lá, tem uma determinação, uma meta. Se você estabelece uma meta e você vai cumprir a meta, faça isso. Não prometa sem cumprir. Então, se um governo capitalista ou um governo comunista ou socialista, como queira chamar, você prometeu uma meta, algo para o povo, e você cumpriu, você fez isso, aquilo, é óbvio que o povo vai te seguir, sabe? Então, é isso a questão. Posso fazer uma pergunta para eles? Capitalismo e socialismo... Oi? Rapidinho. Capitalismo e socialismo acho que são termos um pouco mais difíceis para o povo em geral, não só na Venezuela, mas acho que em qualquer país. Mas eu acho que fica mais fácil de discutir quando a gente coloca em pessoas a discussão. Então, gostaria de perguntar para vocês, porque quando visitei a Venezuela, era engraçado que eles já conheciam muito Bolsonaro, por exemplo, na Venezuela, naquela época. O que vocês acham que o venezuelano médio, talvez você saiba mais, né? Porque voltou há menos tempo, o que ele acharia se perguntasse do Lula e se perguntasse do Jair Bolsonaro? A mulher sempre é primeiro, né? Mas como ela não quer. O que eu tiraria da Lula e plantaria agora em Bolsonaro? Não, o que o venezuelano pensa do Lula e o que ele pensa do Bolsonaro? Tá, entendi. Bom, de Lula da Silva, na Venezuela sempre se escutou que tinha uma relação muito perto em questão da Venezuela e Brasil. Tanto assim que se transferiam muitos alimentos e vans e coisas do Brasil. Eu ficava muito perto, morava muito perto da fronteira, e aí chegavam muitas coisas do Brasil. Ainda estão chegando. Mas pelos convênios que fizeram anteriormente. Então, essa similitude do governo que tinha anteriormente Lula com Venezuela era bem, era diplomática,
mas também ajudava as pessoas lá na Venezuela. Mas aqui no Brasil, a gente sempre escutou que tinha alguns de farsa, sabe? Que não fazia as coisas certas, que todo o governo ia cair, que ele ia ficar na cadeia e que ia ter muitas coisas erradas. Mas agora com o presidente Bolsonaro, eu falaria que tem as possibilidades de melhorar a relação que tem entre Venezuela e Brasil em comparação como era Lula, mas ele tem uma perspectiva própria que ele quer mudar algo que é muito grande, é bem mais grande do tempo que ele tem pensado mudar. Então, eu acho que mudar muitas coisas, cambiar, trocar algumas coisas que estavam sendo feitas aqui, seria algo que eu compararia. Tipo, mudanças, é isso. Bom, a pergunta clave é se há alguma similitud. É difícil a gente falar, né, del venezolano. Posso falar de mim, porque del venezolano em geral tem tanta coisa que é difícil a gente dar uma resposta para tantas pessoas. Mas, se a gente parte dos fatos, eu penso que é mais fácil, porque a gente chegou aqui no Brasil, a gente poderia pensar que chegou aqui no Brasil escapando de uma situação difícil, socialista, e aí a gente encontra uma situação que também está um pouquinho complicada, entendeu? Então, que poderia pensar o venezuelano que a gente chegou aqui uma saída por um processo diferente, mas eu penso que tem coisas que a gente também tem que estar de olho em algumas coisas, porque tem muita coisa parecida como iniciou esses outros processos lá na Venezuela, de imposição de coisas que a gente assim, que vem da Venezuela, né? Que a gente pensa, olha, assim a gente poderia ver isto aqui, a gente fica pensando, será que vai ficar igual ou não? Porque no tempo a gente não nota muita diferença. Eu não posso falar que todo mundo pensa assim, mas os fatos são os que vão dar resposta àquilo que vai acontecer. Gostaria de falar algo mais. Na estrutura de governo venezuelano, era bem simples. O presidente, os entes governamentais e o povo. Após de sair uma lei do presidente aprovada na Assembleia Nacional, os entes governamentais começavam a fazer isso, mas só recebiam o dinheiro. E quando chegavam ao povo, só mostravam pouco, só desenvolviam pouco do que verdadeiramente foi falado para fazer. Isso está acontecendo agora aqui, no Brasil. Que tem boas intenções, só que nos centros governamentais tem que fazer mais seguimento. De perto, seguimento. O que acontece com as normativas que são dadas, as leis? O que está passando, especialmente, nas prefeituras? Para mim, seria isso. Bom, nosso tempo está um pouco curto. Teria ainda algumas perguntas, até algumas que o pessoal fez online, mas nós vamos ter tempo para mais uma. Caso alguém tenha feito pergunta e não tenha sido respondido, eu peço para me procurar aqui agora no fim do período da tarde,
que nós vamos passar as perguntas para eles e aí nós respondemos vocês por e-mail. Tá? Aí quem fez a pergunta a gente responde depois por e-mail. Vou fazer a última aqui. Essa foi uma que a gente recebeu online. O comunismo matou muito mais que o nazismo. Nós temos diversos casos. Tem um caso, por exemplo, na Ucrânia, onde morreram mais de 6 milhões de pessoas numa tragédia pelo governo russo. E isso foi uma constante nos países que foram atingidos pelo regime comunista. Porque o comunismo e a filosofia marxista não são tão mal vistos como o nazismo, e porque quando se falam nas milhões de mortes ocorridas nesses países, muitos dizem que isso é um revisionismo histórico. Primeiro, essa questão do revisionismo histórico. Né? Não é revisionismo histórico, é você recolocar os fatos. Assim, você teve estudos e obras sobre os males do comunismo na década de 40, 50, até antes, e você teve até dentro da literatura, né, por meio da distopia, isso sendo mostrado, como O Zero e o Infinito, do Arthur Koestler, Fahrenheit 451, o Solzhenitsyn, né, com o Arquipélago Gulag. Né? Então você tem isso muito bem, ao ponto, por exemplo, do Jean-Paul Sartre, né, que defendia o comunismo, né, ter dito que não, tem crime sim no comunismo, mas pior é o crime da imprensa burguesa criticá-lo. Né? Ou seja, veja que relativização. Né? Ou seja, tão grave. Então, assim, a questão há diagnóstico para isso, mas vai levar tempo, e não dá para incutir uma resposta, mas você teve, dentro do comunismo, assim como no nazismo, uma formação de algo que é essencial aos regimes totalitários, que é a educação do imaginário para aquilo que eles estão querendo. Né? Por exemplo, isso se faz na literatura, isso se faz na arte. Se você for pegar o nazismo, você vê isso sendo feito na música, você vê isso sendo feito na arquitetura. A arquitetura do Reich é algo que merece até ser estudado. E no comunismo isso também aconteceu, entendeu? Ao ponto de, se você pegar o comunismo da República Tcheca, você vê um conjunto de intelectuais, do qual Zygmunt Bauman fazia parte, se revoltando, né, com aquele grupo mais radical. Né? Agora, o que acontece? Do processo do final da Segunda Guerra Mundial, né, você tem o eixo do mal derrotado, né, o nazismo, o fascismo, etc. e tal, e você tem uma cortina de ferro que está forte ali com o Stalin, né, negociando o mapa do mundo, e meio como um tabuleiro do jogo War, né, em alta, que é o Churchill, o Stalin, o Roosevelt, né, o Truman depois. Né, e aí vale a pena, para quem fez essa pergunta depois, pesquisar sobre o Roosevelt. Né. Os Estados Unidos estava tão infiltrado em alguns setores que o Roosevelt foi uma mãe para os comunistas. O Franklin Delano Roosevelt foi uma mãe ali. Entendeu? E junte a isso, né, essa forma parceira e aceitável, né, do comunismo por meio das democracias liberais, junte-se a isso uma crença errada que se teve ao final do processo, né, dessas negociações, meio Guerra Fria depois e tal, da crença errada que se teve da teoria do Francis Fukuyama. Né? Quando Francis Fukuyama decretou lá a história do... é o fim da história, as democracias ocidentais liberais venceram e não tem mais volta, pronto. Se fez o terreno, porque os caras eram igualmente vencedores da guerra, para propagarem as suas ideologias de todas as formas. E de uma maneira extremamente estratégica, desenvolvida dentro da KGB. Olha, a gente ainda não conseguiu estudar, quando eu digo a gente, eu estou falando da humanidade,
tudo aquilo que foi produzido de técnicas de desinformação produzidas pela KGB. Tem um livro chamado Desinformação, do Ian Pacepa, que mostra, por exemplo, como eles transformaram o Papa Pio XII, que era o cara que mais talvez tenha salvo judeus ali no período, em o Papa de Hitler, né? Botando no Papa a penca de nazista. Né? Você tem a Glasnost, foi uma campanha de desinformação em si, e você já tem documentos históricos colocando isso. Né? Junte-se a isso o fato de que, por ser uma cortina de ferro fechada no meio da Guerra Fria, muitos estudos mais aprofundados só puderam nascer depois que a União Soviética caiu. Por exemplo, o primeiro grande estudo documental, histórico mesmo, minucioso, da Revolução Russa é feito em 1991 pelo Richard Pipes, né, que tem o grande volume, que é a História da Revolução Russa. Eu nunca consegui ler todo, que é grande pra caramba e não tem tradução. E tem uma versão que foi traduzida para o português, que eu aconselho, que é o História Concisa da Revolução Russa, do Richard Pipes. Então, quer dizer, é quando esses documentos começam a aparecer. Nos anos 2000 foram achados covas comunistas, ainda, com 1.500 cadáveres jogados ali. Estou falando de anos 2000. Né? Você tem, por exemplo, ele citou aí Holodomor, né? Ele citou locais, mas proporcionalmente, pouca gente lembra que o comunismo que mais matou foi o Camboja. Proporcionalmente. Foi 1/3 da população dizimada. E implantado do dia para a noite de uma forma absurda, porque os tanques invadiram a capital e saíram arrancando as pessoas de suas casas, onde elas só poderiam colocar os seus pertences pessoais em cima dos lençóis da cama, fazer aquelas trouxinhas que comumente a gente vê no desenho do Pica-Pau, botar nas costas e ir para campos de concentração no meio do mato. Assistam a um filme chamado Primeiro Mataram Meu Pai. Esse filme tem no Netflix. Esse filme é algo assim assustador, mostrando a realidade do Camboja. Entendeu? Então, esse domínio de propaganda junto àquele processo da Guerra Fria, e, obviamente, estando de um dos vencedores, apoiado por coisas como a teoria do Francis Fukuyama, dentro de outros processos, campanhas de desinformação altamente desenvolvidas pela KGB. Tudo isso nesse bolo são elementos que o nazismo não teve. E, rapidamente, o nazismo se converteu no maior inimigo dos comunistas, falsificando a própria história. Porque, como não lembrar do acordo lá do Molotov, né, entre Stalin e Hitler? Como não olhar para esses fenômenos totalitários do século XIX e não enxergar neles semelhanças, apesar das diferenças dos seus cernes ideológicos? O grande expurgo adotado por Stalin foi uma imitação daquilo que Hitler fez com o Strasser e outros nazistas. Uma imitação. Uma imitação. Stalin aprendeu a usar o Hitler em algum momento como bucha de canhão, que depois se virou para tentar invadir a questão da Polônia. Ó. A Tchecoslováquia tem uma história que merece ser relembrada nesse sentido. Até a Tchecoslováquia conseguiu passar pelos dois. Né? Passou pelo nazismo, depois pelo comunismo. E tinha lá uma parlamentar em defesa da liberdade, esqueci, a Milada, o nome dela, Milada, né? É muito interessante a biografia dessa mulher, porque ela conseguiu ser presa pelos dois. Ela conseguiu ser presa no campo de concentração nazista e depois foi presa no campo de concentração comunista. Não? Na Tchecoslováquia. Sabe? Então, assim, para finalizar, e para entender isso de uma maneira mais profunda, eu acho interessante que quem fez essa pergunta, não sei se está acompanhando, se tiver curiosidade de aprofundar, eu indico um livro, os seguintes livros. Os Ditadores, do Richard Overy,
É um livro maravilhoso, compara Stalin e Hitler. A Era da Catástrofe Social, de um historiador chamado Robert Gelateli. E um livro de ciência política que é A Infelicidade do Século XX, do Alain Besançon. E toda vez que eu indico Alain Besançon, eu sempre digo o seguinte: leiam, vejam lá na ficha técnica do livro o tradutor. É M. Sader. O livro que mostra claramente as semelhanças entre o comunismo e o nazismo. Traduzido. Então, assim, esses caras não sabem? Sabem, cara. Sabem. Quem está na cúpula sabe. Por isso que a campanha de desinformação ela é tão brutal, ela ocorre o tempo todo. Ela é doutrinatória, ela é agressiva, ela é massificante, entendeu? E ninguém nunca teve um aparelho, nem o regime fascista teve, nem o regime nazista igualmente nefasto teve, tão bem preparado como a KGB. A KGB chegou a inventar uma briga entre a China e a União Soviética que os Estados Unidos comprou. Senão os caras estão brigando mesmo. Comprou essa briga. Quando, na verdade, era uma tentativa de desvirtuar ali o cenário, porque a ideia do comunismo era muito claro. A gente vai vestir uma roupagem vegetariana, digamos assim, onde a gente não puder ser carnívoro, né? Ou seja, vamos pegar arma, a gente não puder ser carnívoro, nós vamos ser vegetariano, que nós vamos infiltrando as instituições e revertendo e desestruturando a sociedade por dentro. E onde nós pudermos ser carnívoros, nós vamos ser. E isso não mudou, o que é o Fórum de São Paulo, cara. O que é o Fórum de São Paulo? Você pega a delicadeza de Lula de 2002, que parecia uma moça. Se você for comparar com o Lula de 1999, Lula de 2002 é uma moça. Estamos aqui para ajudar todo mundo. Não tinha nem... Né? É uma moça com a virulência de um Fidel Castro em Cuba. Se você pegar o contexto de 2002, qual é a semelhança entre Lula e Fidel? Na mente do homem comum? Nenhuma. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E é o mesmo cara que, com a cara de pau lavada, consegue ir para a campanha venezuelana pedir voto para o Maduro. E esses caras se juntam lá no clubinho chamado Fórum de São Paulo. Então, ser um vegetariano aí é só um disfarce. É um mero disfarce para aquilo que é aceitável dentro de um determinado corpo social. Por exemplo, quando os caras perceberam que no Brasil nada seria mudado sem a concessão da Igreja Católica, porque era uma força forte politicamente no país, os caras foram lá transformar a CNBB num sindicato de bispos. O que é a CNBB hoje? Um sindicato de bispos. E é preciso que essas coisas sejam ditas. Não pode dourar a pílula. Entendeu? Não pode dourar a pílula. Me dói dizer isso por ser católico. Mas é justamente por ser católico que, graças a Deus, eu não sigo a CNBB. Eu prefiro o catecismo. Mas, assim, eu prefiro ouvir o catecismo do que ouvir certos bispos. Mas isso existe. É real. Está aí. Aí vocês peguem o ano passado. Onde é que eles foram se reformular? Foi em sindicato? Foi em chão de fábrica? Foi na SEBS. Foi na SEBS, que são as reuniões eclesiásticas. Entendeu? Então, assim, vegetariano onde tem que ser vegetariano, carnívoro onde tem que ser carnívoro, para que vocês acreditem naquele mito do socialista bonzinho, do comunista bonzinho, do pai do povo. Entendeu? E assim segue. Para mim é ridículo, e aí eu finalizo aqui, ridículo que nós tenhamos numa campanha eleitoral uma candidata a vice-presidente cujo partido ostenta a foice e o martelo
Para mim é a mesma coisa de alguém concorrer a uma eleição com uma suástica no braço, pô. E essa gente que tem a foice e o martelo começava a propagar fake news. Olha, estão fazendo suásticas por aí. Pô, isso é desinformação. Desinformação. Então, assim, é a estrutura que essa gente sempre teve para trabalhar. Importante lembrar que o Supremo Tribunal da Ucrânia reconheceu igualdade entre comunismo e nazismo. Então, na Polônia, perdão, foi na Ucrânia. Acho que a Ucrânia já tem tempo. Acho que agora foi a Polônia. Então, quem viveu esses regimes tem uma memória mais fresca. Mas eu penso que o principal diferencial seja pelo fato de que o comunismo ele ainda consegue um manto de ser feito em prol de um bom ideal. Então a pessoa pensa, eu tenho boas intenções, então só falta arranjar os meios adequados. O problema é que você não precisa de más intenções para chegar no resultado ruim. Basta que as suas boas intenções demandem resultados ruins para serem atingidas. Por exemplo, socializar o salário de todo mundo. Se a pessoa vai ganhar o mesmo, independente de trabalhar ou não, que no final de contas é o que acontece no socialismo, para cada um de acordo com as suas necessidades, de cada um de acordo com suas possibilidades. Se você vai estatizar e padronizar o salário, as pessoas não vão ter mais incentivo para trabalhar. Então você precisa mandar para o campo de concentração quem não trabalha, ou quem não trabalha direito. E aí você precisa impedir que as pessoas saibam que é melhor morar em outros países. Daí você bota a cortina de ferro, os muros, os guardas, atiradores. Então, a natureza humana, ela é assim. O ser humano ele é autointeressado. Se eu dou um soco na cara do Augusto e ele quebra o dente, isso vai tirar a noite dele, o dente dele quebrado. A criança que está morrendo na África, ninguém que está doando dinheiro para a criança que está morrendo na África. A gente se preocupou com nós primeiro. E isso não é um problema em si. Adam Smith já falava disso 250 anos atrás. Então, a gente precisa de um sistema que trabalhe nessa lógica autointeressada, que é o capitalismo. Para você fazer dinheiro, você tem que me agradar e todo mundo sai ganhando. O Pol Pot da Camboja era um estudioso que fez doutorado na França. Pol Pot não é o nome original dele. Pol Pot é o acrônimo, resumo, de política potenciale, o potencial da política, o máximo que o Estado poderia atingir. E como ele achava que o problema estava justamente nessa questão da natureza humana ser egoísta, é um cara que leu Adam Smith e falou, não, o ser humano não é assim por natureza. Ele foi ensinado a ser assim. Então eu vou capturar os velhos, os adultos, e vou reformular a mente dos jovens. Então ele matava avós e pais e tentava reeducar as novas gerações. Óbvio, não deu certo. Porque por mais que a cultura possa cumprir um pedaço importante para que nós nos preocupemos conosco mesmo e com nossas famílias antes de desconhecidos, a cultura tem um pedaço importante nisso, os milênios de evolução biológicos da nossa espécie também nos ensinaram isso. As tribos que estavam preocupadas apenas em ajudar desconhecidos morreram antes das tribos que estavam preocupadas em ajudar seus pares, ali imediatamente. Então não tem saída. Não adianta tentar matar todo mundo e fazer um estado distópico agora que vai ser um ditador sozinho numa sala com 500 mil de fetos numa incubadora que ele vai ensinar desde cedo que tem que trabalhar independentemente do quanto receber. Não adianta. É o que o Pol Pot quis fazer, de determinada maneira, né? Um estudioso, um doutor em ciência política. Então, esse manto científico do socialismo é o que perpetua ele. Na União Soviética existiam economistas, doutores, que debatiam com os economistas do Ocidente e todo mundo levava a sério. Eles eram levados a sério. Mao Zedong era considerado o maior economista vivo por vários economistas brasileiros, inclusive que formularam alguns dos planos econômicos que fracassaram no combate à hiperinflação. Então, isso tudo foi levado a sério. Hoje é fácil a gente falar. Hoje é muito fácil. Eu quero ver falar em 1920, quando o Mises falava, quando ele teve 39 malas de livros roubados do apartamento dele pelos nazistas, fugiu para a Suíça para descobrir que existiam espiões comunistas lá para ir atrás dele de novo. Ele teve que fugir para os Estados Unidos para descobrir que lá nos Estados Unidos também ele estava sendo ostracizado. Ou seja, um cara que não foi levado a sério nunca na vida dele. Morreu antes de ver um dos seus discípulos principais ter o prêmio Nobel, que foi o Hayek, e morreu antes de ver concretizado sua principal previsão econômica, desde 1920, que é a queda da União Soviética e o desmascarar
todo esse sistema de mentiras econômicas. Ele morreu sem saber disso, nunca duvidou, porque ele sabia qual era a verdade e defendia ela. Então, eu acho que o exemplo desse economista, deste homem que defendia a verdade, ele deve nos seguir durante toda a nossa vida. Quando nós pensarmos que tudo está perdido, não está, porque há pessoas de grande caráter que não vão abrir mão da verdade por conveniências de curto prazo. E nós temos que nos inspirar nessas pessoas. O que está acontecendo na Venezuela, o que certamente vai acontecer no Brasil um dia, em maior ou menor escala, né? Um país que bota Ciro Gomes em terceiro colocado certamente não espera boa coisa nos próximos 20 anos. Teremos um grande impacto péssimo político nos próximos 20 anos. Só pelo fato desse cara ter conseguido colocação 1000 vezes o Haddad melhor do que ele. Porque, por mais que, enfim, tenha a Manuela Dávila, na hora do vamos ver, eles botam lá um ortodoxo e tal, dão meia dúzia de dinheiro para o sindicato e Venezuela, mas não tira a coisa do trilho. Agora, o Ciro Gomes. Então, nos inspiremos em bons exemplos, que eu acho que a gente vai conseguir perseverar. Bom, gostaria então de agradecer a todos aqui da mesa pelas palavras, foi acho que muito inspirador. Então agora nós encerramos o período da tarde, tá? Nós voltamos às 19h30 com a palestra do mestre Anselmo Heydrich, com o tema Não Culpe o Capitalismo. Queria agradecer a presença de todos novamente e voltamos às 19h30. Isso.